Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao plano bíblico em 6 meses de forma cronológica, começando pelo livro dos Evangelhos com Celeste, a Bíblia Viva. Hoje estamos no nosso 6º dia de leitura narrada e estamos hoje narrando o capítulo 10 do livro de Mateus. E esse capítulo, ele nos fala de autoridade, do chamado e da missão. Autoridade, chamado e missão. Fica comigo, caminha comigo até o final, porque eu tenho a gole da Celeste para entregar para você no final desse vídeo narrado, dessa Bíblia narrada, Bíblia Viva. Pessoal, o versículo de Mateus 10:1 fala: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Amém, pessoal? Pessoal, depois de revelar o seu poder por meio dos milagres, Jesus agora, ele compartilha a autoridade. Gente, o reino não é apenas algo que nós recebemos, é uma missão que assumimos. E esse capítulo de Mateus 10 que vamos ler hoje, ele fala e ele marca a transição dos milagres realizados por Jesus para a missão confiada aos discípulos. Amém, pessoal? Pai querido, Pai bondoso e misericordioso, entramos diante da Tua palavra com temor, com obediência. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos nossa mente, nosso coração e este tempo. Cobrimos esse ambiente com o sangue de Jesus. Declaramos que toda distração cai por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, convidado principal, guia-nos nesta leitura, que a Tua palavra nos alinhe e que a Tua palavra nos fortalece e que a Tua palavra nos prepare para viver o Teu chamado. Nós recebemos essa palavra com fé e com reverência em nome de Jesus. Pessoal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar tua curtida, seu comentário. E vamos agora nos concentrar nessa leitura de Mateus capítulo 10 e depois eu vou deixar algumas aplicações para vocês, depois de ter lido esse capítulo. Mateus 10, a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12 apóstolos. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos,
ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudia o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e direis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aleluia! Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aleluia! Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quando mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Mas quem todavia perde vida por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, pessoal? Chegamos no final da nossa leitura do livro de Mateus, capítulo 10. Pessoal, aplicação e um ensino que você pode levar desse dia, desse capítulo, é que todo chamado, ele vem acompanhado de autoridade. Segundo ponto é que seguir Jesus envolve renúncia, envolve coragem e envolve obediência. Pega essas chaves. Terceiro ponto, a missão nem sempre será fácil, mas sempre será guiada por Deus. Amém? Pegou a chave? Jesus não promete conforto, ele promete presença pessoal. Não, ele não promete conforto. Ele promete presença constante. Ele envia os discípulos sabendo que haverá oposição, que haverá rejeição, que haverá críticas, que haverá perseguição, que haverá humilhação. Mas ele afirma também: quem vos recebe, a mim me recebe. Pegou a chave? A missão nasce da intimidade e ela se sustenta na obediência. Obediência e colocação em prática da palavra de Deus. Para que você possa refletir e meditar depois desse capítulo, eu gostaria de te fazer 3 perguntas, como nos outros áudios e vídeos. Você recebe o chamado de Deus sobre a sua vida? Você pode deixar no comentário: sim, eu recebo, como um ato de fé. Você tem confiado na autoridade que Jesus já te deu? Sim, eu confio. Você está disposto ou disposta a obedecer mesmo quando é difícil? Sim, Senhor, eis-me aqui. Declara e deixa no comentário, deixa escrito. Pessoal, a Gólida Celeste, depois desse capítulo 10, é que o meu entendimento é que o chamado sem obediência é apenas uma informação, entendeu? Mas o chamado com obediência, a autoridade se manifesta quando a entrega, entendeu? Quando nós nos entregamos, quando entregamos
por completo. Aí sim, a autoridade de Jesus se manifesta através da nossa vida. Chamado sem obediência é apenas informação. Pegou a chave? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos porque tu nos chamas pelo nome e nos confias a tua obra. Obrigado, Pai, porque não caminhamos sozinhos. A autoridade que vem de Jesus nos sustenta em meio às lutas, em meio a tantos desafios que nós atravessamos. Fortalece-nos para cumprir a tua missão sem medo, Senhor, sem vergonha e sem recuar. Pai querido, ensina-nos a confiar da tua provisão e a permanecer fiéis mesmo quando o caminho está estreito. Senhor, em nome de Jesus, guarda nossas vidas, nossa casa, guarda nossa família, toda a nossa parentela. Guarda, Senhor, meus filhos, meus pais, meus irmãos, minha cunhada, minha nora, meu sobrinho. Pai, minhas netinhas queridas, Senhor. Guarda meus tios e tias, filhos e filhas dos meus primos e primas guarda meus primos e primas, Pai. Meus amigos próximos, intercessores, pastores, líderes e minhas valorosas. Que sejamos instrumentos vivos do teu reino, Senhor, levando luz onde há trevas e esperança onde há dor. Pai, declaramos que pertencemos a Ti e caminhamos debaixo da Tua autoridade, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e que o Senhor nos guia, nos direciona a cada passo neste dia. Continue firme, continue constante, mas não para. Segue no teu ritmo, mas continue. Haja constância na sua leitura todos os dias. Me acompanhe, porque no final de cada semana de palavra, nós teremos resumos completos e todos os dias eu compartilho um café com Celeste aqui no meu canal, no meu Instagram, no meu Facebook e estou iniciando trabalho também no meu TikTok. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente, você, sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, sua vida sentimental, seu matrimônio, sua vida financeira e, sobretudo, a sua saúde. Que o Senhor vos guarde e vos protege em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, com o resumo dessa primeira semana. Amém? Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo e deixa a tua curtida.